Então, boa noite a todos. E vamos lá, ao Evangelho de Jesus. Esse tema é do capítulo 18. Na verdade, esse tema é um tema do Evangelho de Jesus. Mas o Kardec transcreveu para o capítulo 18 e ele deu o título a esse capítulo, que é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O estudo de hoje são os itens 10, 11 e 12. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Que tem, então, o título de Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, está escrito em Lucas e em João. Primeiro Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. O servo que souber, assim disse Jesus, segundo Lucas, o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E lá em São João 9, 39 a 41, então está escrito assim: Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teria pecado. Mas agora dizei que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então está muito claro aqui que Jesus está falando de um certo conhecimento, né? Porque a vontade do amo é que o servo tem que saber e que tem que cumprir. E aqui, né, tá meio nas entrelinhas o que Jesus queria dizer. Mas fala de conhecimento, né? Do saber que uns e outros podem ter, uns têm mais e outros têm menos. E a gente sabe que o conhecimento faz com que a gente vá desenvolvendo as nossas habilidades, o conhecimento, depois a experiência, né? Vai desenvolvendo as nossas habilidades. O Espiritismo nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes e que nós temos que desenvolver alguns talentos, que são muitos, que nós temos. Então, o simples e o ignorante, ou seja, aquele que não sabe e que vai se desenvolver no aspecto intelectual e no aspecto moral. E é do conhecimento moral que Jesus está falando aqui, porque Jesus se aplicou exatamente em nos trazer o conhecimento moral e nos fazer avançar nesse sentido. E a gente sabe que o conhecimento intelectual fica por conta nossa mesmo, e a gente vê isso acontecendo de vento em popa, né? Esse conhecimento intelectual que hoje nunca tivemos tanto conhecimento e tanto progresso por conta desse conhecimento, que é o conhecimento das coisas do mundo, das coisas materiais, das vivências, enfim, daquilo que a gente faz aqui e daquilo que está aqui no mundo e daquilo que são as possibilidades de a gente elaborar a partir deste conhecimento nas coisas que estão aqui, de agir e modificar, né? Que é o que nós temos hoje. Nós desenvolvemos a ciência, desenvolvemos tecnologia, desenvolvemos muita coisa, né? No sentido do conhecimento intelectual. E Jesus, então, veio falar sobre o conhecimento moral, que é sobre o comportamento do homem, a sua relação consigo, com Deus, consigo e com o semelhante. É disso que Jesus veio falar.
Foram esses ensinamentos que ele veio trazer. Como é que a gente estabelece essa relação com Deus? Como é que a gente estabelece a relação conosco mesmos? E como é que a gente estabelece a relação com os nossos semelhantes? O Evangelho de Jesus todo inteiro, ele está querendo nos falar sobre estas coisas, sobre estas questões. E ali nós vamos encontrar resposta para tudo, todas as nossas dúvidas. Em momentos de dúvida, ali nós vamos encontrar. Se é comigo mesmo, tá lá. Se é com relação ao outro, também. Se é com relação a essa relação com Deus, também está lá. Ele deixou para todos os momentos, para todas as ocasiões. E aí, no segundo item, aqui então, os fariseus então perguntam, porque Jesus fala da cegueira e do clareamento das vistas, ou seja, uns que são os mais ignorantes não sabem. Ignorante não no sentido pejorativo, no sentido de não saber. Então eles perguntam, e nós também somos cegos, Senhor? Quando eles ouviram Jesus falando, né? E os fariseus, a gente tem notícia em outras passagens também, que eles ficavam assim, ó, no calcanhar de Jesus, querendo pegar ele numa contradição, numa falta enfim, né? Ficavam ali nos calcanhares dele querendo isso, porque eles queriam, na verdade, pegar ele. Acabaram fazendo, né? Mas, enfim, e aí eles perguntam, então nós também somos cegos, Senhor? E Jesus disse não, que eles não eram cegos, porque eles sabiam. E aqui, seguindo a leitura desses itens aqui, diz lá que os fariseus tinham a pretensão de ser e eram, eles colocam entre vírgulas, os mais esclarecidos de sua nação. Então, pensa que eles eram a elite do conhecimento, os fariseus. Era uma classe social que era a elite, né? E eles realmente, das escrituras sagradas, então, eles sabiam de cor e salteado. Eles sabiam tudo que estava lá. Eles eram exímios conhecedores e discursadores, tá? Das escrituras sagradas. E aí Jesus disse, não, que não é cego, porque tem então esse conhecimento. Então eles tinham a pretensão de ser e eram. Por que pretensão de ser? E a gente sabe também que Jesus, uma ou outra vez, com relação aos fariseus, ele falou sobre esse orgulho exacerbado, né? Esse achismo que eles tinham, né? De se acharem melhores, no caso, mais sábios, e eram, mas quando a gente tem a sabedoria não é para a gente se ensoberbar, e eles tinham essa soberba, se achavam nesse sentido, né? Então Jesus ficava também ali querendo ensinar aos outros, que observava tudo isso, que aquele comportamento não era um comportamento legal. Essa soberba, essa hipocrisia. Porque o que acontecia com eles? Apesar deles serem sábios, apesar deles conhecerem as escrituras e serem doutores da lei à sua época, eles não viviam aquilo que sabiam. Por isso que Jesus, em várias oportunidades, colocou eles como exemplo não tão bom, né? De hipocrisia. Hipócritas, né? Jesus chegou a chamar eles, né? Por isso, porque sabiam, mas não utilizavam daquilo que sabia. Ou seja, era mais para mostrar que sabia, era mais para ter superioridade sobre os outros, do que como um instrumento de melhoramento e um instrumento de auxílio para aqueles que sabiam menos. E aí a gente fica pensando com relação ao texto ali. Aquele que não tenha sabido da vontade do seu amo, menos punido será. Que aí ele está falando, então, da ignorância. E está dizendo também que a culpabilidade está relacionada com o conhecimento que cada um possui. Por isso que os fariseus eram mais responsabilizados, porque eles tinham o conhecimento. Eles sabiam. Se não praticavam é porque não queriam. Mas tinha
condições de serem melhores, tinha condições de serem pessoas de bem e assim não eram. É a mesma coisa, essa culpabilidade, se a gente estiver caminhando na rua e de repente alguém se esbarrar em nós, às vezes a gente tem vontade de dizer, é cego que não enxergou, né? Mas se a gente se esbarrar e olhar que a pessoa é deficiente visual, que carrega uma bengala ou um cão, né, que conduz, enfim, a gente vai olhar e nós vamos pedir desculpa. Que a gente vai olhar e dizer, ele não enxerga, né? É isso que Jesus está querendo dizer, que aquele que não enxerga, menos culpado é. Assim como a pessoa que é deficiente visual, quando esbarra na gente. A gente desculpa e até se penaliza, né? Como é que eu não prestei mais atenção, né? Para não esbarrar. Então, assim, Jesus fala sobre os que sabem e os que não sabem, dizendo que sim, que a responsabilidade está bem relacionada com aquilo que a gente sabe, com o conhecimento, né? Quando a gente não sabe, a gente tem a ignorância por guarda, né? E na questão 780, o Kardec, então, pergunta aos espíritos que como é que pode, então, a gente falou do progresso intelectual, mas como é que pode o progresso intelectual auxiliar o progresso moral? E os espíritos respondem, fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, de novo aqui, quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Mas o conhecimento faz com que a gente tenha a possibilidade da escolha. Isso é importantíssimo, a gente saber disso. Quem não conhece vários caminhos, ele tem só uma opção. Se eu conhecesse só um caminho daqui para Garibaldi, para Farroupilha para aqui, eu ia ir e voltar. Assim não, eu conheço 2 daqui para lá e tem muitos outros. Então, no dia que tem muita serração, eu não vou pelo atalhozinho, pelo caminho mais ermo que tem ali, que não tem muita sinalização. Aí eu escolho ir por aquele que é melhor sinalizado, porque é mais seguro. Mas isso eu faço porque eu conheço, porque eu sei. Então, o conhecimento traz isso para a gente, a possibilidade de a gente escolher. E a gente fica pensando, mas a gente já sabe tanto nesse mundo, não é verdade? E com a IA agora a gente ficou doutor da lei aqui também, não é? A gente entra lá e fica doutor nas coisas, né? Facilitou tanto e a gente sabe tanto. E aí a gente pergunta, será que a gente usa todo esse conhecimento realmente para esse crescimento, para esse melhoramento? A gente tem que pensar nessas coisas, né? Então, tornando compreensível o bem do mal. Então, é para isso que serve esse desenvolvimento da inteligência com relação ao conhecimento moral. Ele faz com que a gente, abra os olhos e saiba, bom, isso aqui é bom, isso aqui não é, né? Assim é o que acontece quando a gente vai desenvolvendo o sentido intelectual. E curioso, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei que uma vez eu vi, volta e meia tem o censo, né? E o censo, os 2 últimos, eles analisaram o nível intelectual dos religiosos, tá? Nível intelectual dos religiosos. E pasmei de curiosidade, fui lá olhar agora para fazer esse trabalho, porque eu tinha lido, mas estava meio perdido ali na memória. Eu fui olhar de novo. Nós somos os espíritas, os que têm um melhor nível intelectual. Isso no sentido das religiões, que foi nesse sentido que foi feita a pergunta. Né? De que religião você é? Eu sou católico. Eu sou protestante. Sou blá, blá, blá. Quando perguntou isso, e perguntaram para todos eles, qual que é o seu nível intelectual? Até quando você estudou? Né? Perguntaram para os espíritas também. E 47% dos espíritas têm
o ensino superior. É o maior nível de escolarização está nos espíritas. E em contrapartida, o menor nível intelectual, que é o analfabetismo, é o menor de todos os segmentos religiosos. 2% só dos espíritas são analfabetos. E aí a gente tem que pensar. Pensar muito. Porque os fariseus lá ao seu tempo, também, se o censo fosse fazer lá, eles estariam nessa média aqui, mais ou menos, né? E nós, espíritas, estamos com essa média boa. Mas aí a gente sabe também, e é bom que a gente pense sobre isso, que quanto mais foi dado, mais será cobrado. Que quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade teremos sobre aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer. Porque a gente pensa, eu não faço, mas aquilo que nós deixamos de fazer. Que a gente viu em Jesus, que o bem é uma atitude proativa. Quando ele falou da caridade, ele deu o exemplo da parábola do bom samaritano. Ele não diz que o bom samaritano ficou lá no seu templo religioso orando. E nem diz que ficou no templo religioso só fazendo palestra. E ele falou de várias pessoas que passaram pelo caminho. E quando ele fala da proatividade. Ele foi lá, ele acolheu, ele recolheu, ele pensou as feridas, ele botou no cavalo, ele levou para uma estalagem, ele se preocupou com a recuperação, ele deixou dinheiro porque ele não podia ficar ali cuidando. É proatividade. Então, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo, nós espíritas, já que nós temos esse conhecimento bom, o que nós estamos fazendo com ele, né? Porque aos espíritas diz aqui nesse mesmo capítulo, muito será pedido, porque muito tem recebido. Então, o espiritismo, se a gente pensar bem o que ele representa para nós, a gente veio lá do cristianismo, e o espiritismo é o cristianismo redivivo. O espiritismo, ele fala sem figuras nem alegorias. Se a gente for olhar ali Jesus, as parábolas, eles precisam uma interpretação, enfim, Jesus não deixou tudo assim, a céu aberto. Ele deixou, às vezes, entre uma nuvem ou outra, alguns ensinamentos. Porque no caso da parábola do bom samaritano, está muito claro ali. É impossível que alguém não compreenda. O que a gente tem que fazer quando encontra o irmão caído, o irmão necessitado? Será que dá para ter dúvida? Não, né? E tem outros tantos, então, que está velado ali sob uma alegoria, sob uma figura. Mas o espiritismo, ele fala sem figuras nem alegorias. Quem conhece o espiritismo não pode pretextar ignorância, diz ali na sequência dos itens. E diz ali também que o cuidado de todo espírita sincero é procurar saber se os ensinos do espiritismo se aliam a alguma coisa que lhe diga respeito. O que me diz isso? O que está falando para mim? É para mim? Para quem é? Por que você veio aqui hoje? Por que viemos aqui hoje? Engraçado que lá em Farroupilha acontece uma coisa bem curiosa. Não sei se aqui acontece. A gente se prepara, sai de casa, vai para a casa espírita, senta. E aí fica escutando a palestra. E é bem curioso que lá uma ou outra pessoa, às vezes reconhece que aquela palestra era para o vizinho. Aquele vizinho que é intolerante, que é de ruim tratamento. Quem diga que é para o marido, para a esposa. E pensa assim, que pena que o meu marido não veio hoje. Que pena que aquela vizinha não está aqui, aquela colega de trabalho. Vocês têm notícia disso que acontece? Lá em Farroupilha. Acontece. Tá?
Não é para a pessoa. Engraçado, né? Porque foi a pessoa que se preparou, que saiu de casa, que foi, que sentou, chegou ali, lembrou de quem? Dos outros. Aí parece que é para ela? Não, é para os outros. Né? Então, a gente precisa analisar o que pensa, o que diz e observar o que faz. Fazer esse comparativo. A mensagem está falando sobre o quê? Se sou eu que estou aqui hoje, se eu me dei o trabalho de sair de casa, se eu estou aqui gastando o meu tempo, isso é para mim. Sou eu que preciso dessa mensagem. E aí diz aqui, procurar saber se alguma coisa do que está sendo falado aqui diz respeito a cada um de nós. A mim diz muito respeito, tá, pessoal? Porque já perdi a conta das vezes que falo sobre esse assunto. Então, sinal mais claro do que esse não há, né? De que é para mim também, primeiro. Porque sou eu quem estudei antes. Então, a gente precisa fazer esse espelhamento sobre o conhecimento que a gente tem, para que a gente vai utilizar, quando é que precisa ser utilizado, né? No canal Futura, era um canal que eu acho que está até extinto, tinha uma chamada que dizia: o que você faz com o que você sabe? É o canal do conhecimento. Mas o que você faz com o que você sabe? O que cada um de nós faz com o que sabe? E a gente sabe, muito. Mas a gente aplica esses conhecimentos no nosso dia a dia, em nossas vidas. Porque conhecimento é responsabilidade. A gente já viu até agora e isso eu acho que está ok, né? Todo mundo concorda. E ali também diz que quem segue o Cristo vive os seus ensinos. Porque na época eram 12 os seguidores de Jesus. Mas hoje os cristãos, eles se multiplicaram. Na época de Jesus também, mas nunca houve tanto cristão como nos dias atuais. Então, quem segue Jesus, quem é que segue Jesus? Todo aquele que se diz cristão. O espiritismo é uma religião cristã, eu me denomino espírita, então eu sou uma seguidora do Cristo, não é? Então, quem segue o Cristo vive os seus ensinamentos, ou procura viver. Ou se esforça para ser coerente com aquilo que diz que acredita, não é? E o Espiritismo diz então para nós que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Esforço. Então, a gente sabe que para hoje, para nós, não é a perfeição absoluta ainda. Mas cada dia a gente se esforçando, e é isso que Jesus quer de nós. Nós, pessoas comuns, que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, numa escola de aprendizado. Hoje é isso que Ele precisa de nós, é isso que Ele quer de nós. Ele sabe que ainda não é possível aquela perfeição absoluta, de chegar ao nível dele. Mas Ele sabe que o esforço do dia a dia, de querer nos adequar aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos espíritas, é isso que faz a diferença de uns e de outros, de nós, que temos o conhecimento. Que temos o conhecimento espírita, esse farol que ilumina os nossos caminhos. Porque quando a gente realmente toma o espiritismo aqui no coração, a nossa vida muda de sentido. A gente pode dividir a nossa vida como Cristo dividiu as eras. Antes do espiritismo, depois do espiritismo. Antes do Cristo em nosso coração, depois do Cristo em nosso coração. Porque a gente não se santifica, mas a gente vai se modificando. E até as pessoas, às vezes, que estão à nossa volta, também percebem, às vezes diz: nossa, como a Marilene era mais temperamental, está mais calma agora. Nossa, como, né? Enfim, até as pessoas percebem. Porque a gente vai aos poucos trabalhando as feras, às vezes, indomadas que estão aqui dentro de nós. A gente vai puxando as rédeas das nossas imperfeições. E vai, assim, tomando as rédeas das nossas vidas. Porque se a gente pensar que a pessoa temperamental, ela não é dona de si, que coisa horrível, né? E não é.
Qualquer provocação, qualquer pessoa tira ela do sério. Qualquer pessoa tira a paz dela, basta querer. Então ela não é dona de si, porque ela não é dona das emoções. Pensa o prejuízo que a gente tem só com essa questão ali. E quando a gente pega então essas rédeas e trabalha esse equilíbrio interior, a gente vai ficando dono de nós mesmos. E a gente vai se agastando e se pacificando, porque cada vez menos as coisas externas nos afetam, nos atingem. É esse céu, é essa felicidade que Jesus nos convida a participar no seu banquete. E o Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita. Em uma de suas palestras ele diz assim, ó, não adianta colecionar receita. Às vezes a gente, gostou de uma comida, vai lá e agora a gente baixa, né? Deixa. Às vezes a gente nunca faz aquilo ali. Eu não sei se alguém aqui tem, porque eu tenho receitas que eu adoro. Às vezes a gente pede, vai lá, come, diz, não, quero essa receita. Faz? Não faz. Às vezes não faz, às vezes faz, mas muitas receitas nossas estão lá, só na coleção, não faz. Então ele diz assim, não adianta só colecionar receita, uma hora tem que ir para a cozinha. Ou seja, não adianta, nós somos espíritos, a gente adora livro e quase sempre a gente tem uma biblioteca em casa. Está dizendo isso. Não adianta a gente colecionar só os livros, colecionar os conhecimentos e dizer, a série André Luiz eu li todas, eu li a série do Paulo, e eu li, a gente vai colecionando, mas e daí? Se isso não serve para que a gente se modifique. Se isso não serve para que eu me torne uma pessoa melhor, para que serve? É a pergunta do canal Futura. O que fazemos com aquilo que nós sabemos? Então, não adianta só a teoria, nós precisamos ter a coragem de colocar em prática e de nos modificarmos cada dia. É que nem conta-gota, sabe? Uma gotinha após a outra, um dia após o outro, e não desistirmos no meio da caminhada. Cada dia, porque a gente vai falhando às vezes, né? Quase sempre. A gente promete, a gente diz, a gente vê o que precisa ser modificado, aí um dia a gente consegue, outro não, então precisamos ser perseverantes. E eu vi também, eu não me lembro onde é que foi, que um dos maiores arrependimentos do espírito desencarnado, e principalmente do espírita, a gente vê isso no livro Voltei, tá? Que é um espírita que escreve esse livro. Lá ele fala da condição espiritual que ele desembarcou lá, que não era tão boa, e ele era espírita. Então diz que um dos maiores arrependimentos é o tempo perdido e as oportunidades desperdiçadas. Tempo perdido e oportunidade desperdiçada. Então é uma coisa para se pensar também. O que a gente está fazendo com o tempo da gente? Será que tem coisa boa, só coisa boa? Ou será que a gente fica só nas coisas boas, produtivas, que tenham utilidade? Porque o tempo da gente é um só, tá? Os anos que a gente vai passar aqui, como a gente utiliza ele, é o mesmo tempo. Se a gente utilizar de forma produtiva, é aquele tempo. Se for improdutiva, é também, porque a gente envelhece do mesmo jeito. Não interessa como a gente gasta os dias de nossas vidas. A gente vai indo em direção ao túmulo e o que a gente está fazendo com esse tempo? Com as horas que estão passando, né? Então, para resumirmos e terminarmos, quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos, mas mais chance também de acertar. O Evangelho é bússola. Jesus é bússola. Espiritismo é GPS. Ele traça a rota, diz qual que é o caminho mais curto. Ele fala, ele veio me dizendo ali dos obstáculos que tinha pela frente, das curvas acentuadas. Sabe que o Espiritismo é isso? Diz pra gente isso tudo? Diz, Carlos? Onde é que está o perigo? Diz. Qual o caminho mais curto? Diz.
Qual o mais longo? Também. Onde é que a gente pode cair no precipício? Diz também. Diz tudo isso. Então, evangelho é bússola. Espiritismo é GPS. Quando a gente erra o caminho que está com o GPS, o que ele faz? Corrige a rota. Não é? Pois muito bem, meus amigos. Isso é consolo que o Espiritismo traz. É sempre tempo de corrigir rota. Sempre, sempre. Sempre tempo de corrigirmos a rota. De voltarmos para o caminho reto. De prendermos o homem de bem que está ali dentro de nós, prontinho para que a gente desenvolva. E terminando com a frase do Chico, que vem de encontro a isso aí. Tempo de corrigir rotas. Sempre há. Sempre é hora de a gente fazer as correções em nossas vidas. E aí, arrematando, terminando com o Chico, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás, porque a gente olha para trás, às vezes, meu Deus do céu, a gente embranqueia os cabelos antes da hora, quando a gente olha e vê o que fez muitas vezes, né? Que isso é autoconhecimento, isso a gente precisa fazer. E então a gente olha lá e não pode voltar lá e corrigir aquilo que já foi feito. E o Chico diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então ficamos com essas reflexões do Chico e vamos para casa pensar em cada um de nós com carinho, aquele carinho que Jesus tem por nós. Carinho de um amor incondicional, que acredita em cada um de nós e que nos aguarda, porque ele espera, ele tem paciência, aquela que a gente não tem. E ele sabe que um ou outro de nós, que todos nós vamos chegar até ele. Então ele nos aguarda. Quanto mais nós acelerarmos os passos, mais perto a gente vai chegando de estar com ele, naquele reino que ele disse que ia para lá preparar o lugar. Vamos à nossa prece? Vamos então agradecer a Deus pelo conhecimento cristão, pelo conhecimento espírita, agradecendo a Deus por todas as possibilidades em que nos encontramos aqui neste mundo, pelas pessoas com quem convivemos, por esta doutrina, pela presença Tua, ó Mestre, em nossas vidas. Que Tu possas nos auxiliar, acelerar os nossos passos, que Tu nos guarde no Teu coração e que Tu nos conduza aos caminhos do bem, do amor e da paz. Que Tu estejas sempre, Mestre, sempre nos nossos corações. Que assim seja.